Oi, gente, tudo bem? Turma, depois então de ter finalizado o reino Fungi, né, nós vamos começar um novo reino, o reino Metáfita. Antigamente, nós chamávamos de reino vegetal ou reino das plantas, né? Então, nós deixamos de lado esses seres decompositores, em sua maioria, e vamos começar a ver as plantas agora, o estudo da botânica, né? E é com muito prazer que eu faço essas aulas, porque vocês sabem que é uma parte da biologia que eu gosto muito. A botânica e a ecologia são partes, assim, que fazem meus olhos brilharem, né? E, gente, caiu o ano passado no Enem, caiu planta e caiu especificamente sobre evolução de plantas voltado para a parte reprodutiva, tá? Então, não cai tanto no Enem essa matéria, mas aparece. E para você que vai fazer um Enem disputado, como por exemplo o Enem de Medicina, né? Que sonha em conseguir conquistar essa vaga da medicina, eu sugiro que você guarde sim essa matéria, porque ela pode aparecer de novo, tá? E planta tem uma importância extrema pra gente. Planta a gente veste, planta a gente calça, remédio é feito com planta, cosmético é feito com planta, e tá na onda tudo muito vegano, e eu tô entrando nessa onda do vegano, achando esplêndido. Então, mude os olhos com relação às plantas. Se você tem preconceito com as plantas, lembre-se que planta é o que você come, é o que você veste, é o que você calça, é o livro que você tá aí na sua mão, certo? É madeira da sua casa. Então, planta tá no nosso dia a dia, assim, muito presente. Mude os seus olhos com relação às plantas, vocês vão gostar muito, tá? E nós vamos começar, gente, com a evolução das plantas. O que nós veremos daqui por diante, então? Nós veremos esses 4 grupos de plantas. Quais são esses 4 grupos? Como sempre, a evolução, ela se traçou de seres mais simples para seres mais complexos. Então, as primeiras plantas foram essas aqui que nós conhecemos como briófitas. Os musgos, os lodos, plantas extremamente pequenas, quase imperceptíveis. As briófitas foram, ao longo do tempo, sofrendo mutações, se transformaram em pteridófitas. Plantas com um porte um pouco maior, mais visíveis, algumas têm porte arbóreo. As pteridófitas evoluíram e deram origem às gimnospermas. Olha, é óbvio que o meu desenho está fora de escala, mas as gimnospermas já têm grande porte. O nosso exemplo aqui, a única gimnosperma brasileira é a araucária, ou pinheiro do Paraná, porque naquela região do Paraná, a floresta, a mata das araucárias. Ela é uma gimnosperma. As gimnospermas deram origem ao último grupo de plantas, que é o grupo das angiospermas. As angiospermas são as plantas que produzem flores e frutos. Então, nós vamos ver esses 4 grupos de plantas com calma, com cuidado, falando que pode cair no Enem, certo? Briófitas, os musgos, os lodos, pteridófitas, as samambaias, as avencas, gimnospermas, os pinheiros, a araucária, angiospermas, qualquer planta que dê flor e fruto é uma angiosperma. Pitangueira, hibisco, roseira, feijão, arroz, tudo isso é angiosperma, certo? Então, vamos começar aqui do comecinho. Plantas, turma. As plantas têm 3 características comuns. Toda planta é um ser pluricelular. Toda planta é autótrofa, ou seja, faz fotossíntese. Toda planta é clorofilada. Se ela não possuísse clorofila, ela não conseguiria ser autótrofa. Turma, toda planta, então, tem clorofila com cloroplasto.
Produzem a glicose através da fotossíntese. A glicose é o alimento, então alto é próprio delas, né? Trofo vem de comida, então elas mesmas fazem a comida, que é a glicose, através do processo da fotossíntese, e são pluricelulares, então a gente enxerga. Não é novidade que as plantas evoluíram de um grupo de algas. Quais algas mesmo? Isso, as algas verdes, as clorófitas. Então, as plantas, elas derivam das clorófitas, que são as algas verdes. Lembram-se, havia uma questão extremamente interessante na parte de algas, que dizia assim que houve um momento na história em que algumas algas conseguiram sobreviver às marés baixas. Então, elas ficavam expostas ao ar. E aquelas algas verdes que conseguiam se adaptar a esse ambiente sem água durante a maré baixa é que deu origem às plantas verdes. As primeiras plantas a existirem aqui na Terra, turma, que nós chamamos de briófitas, é o que nós conhecemos como musgos, como lodos. São plantas extremamente pequeninas que habitam lugares úmidos, sombreados e com muita água. Elas precisam desse ambiente para sobreviver, úmido, né, com muita água e sombreado. Elas são encontradas em troncos de árvores. Então, olha que curioso, uma planta sobre outra planta, né? Elas são encontradas em troncos de árvores, especialmente de florestas úmidas, florestas tropicais. Elas são encontradas em beira de rios, em beira de córregos de riachos. Naquele cantinho onde a sua mãe lava muito, elas costumam aparecer ali. Beira de cachoeira, onde tem água próxima, você vai encontrar as briófitas, sobre rochas, tá? São plantas, turma, muito primitivas, foram as primeiras. As briófitas correspondem aos anfíbios, se eu comparar com os animais. Então, ela está deixando a vida aquática e conquistando o ambiente terrestre. Para conquistar o ambiente terrestre, turma, elas não podem ter aquele talo que era comum às algas. Lembrem-se que o corpo das algas, ele era um talo. Aqui não. Aqui agora surgiu raiz, caule e folhas. Porém, turma, são raízes sem os vasos condutores, são raízes muito rudimentares, raízes que só servem para fixar a planta no chão. Então, essas raízes das briófitas eu chamo de rizóides. O caule delas é um caule muito primitivo também, que não tem uma função clara de transporte de substâncias para as folhas. Então, eu não chamo de caule propriamente dito, eu chamo de cauloide. E as folhas também são mais simples que as folhas das plantas evoluídas. Então, eu não chamo de folhas verdadeiras, eu chamo de filóides. Tudo bem? As briófitas, então, têm rizóides, cauloides e filóides. Elas não possuem vasos condutores de seiva, seja, sem vasos condutores. Cris, o que são vasos condutores de seiva? Os vasos condutores, turma, são dois tecidos que nós conhecemos das plantas, chamados de xilema e chamados de floema. Xilema e floema são vasos condutores, são mangueiras existentes no interior das plantas superiores, que tem função de: o xilema, ele leva água e sais minerais para cima, para as folhas. O floema faz o contrário, ele traz glicose das folhas para baixo das plantas, para as raízes. E é graças a esses vasos condutores que as plantas conseguem crescer, ficar alta, adquirir porte maior. Como as briófitas, elas não têm vasos condutores, elas não conseguem crescer. Você vai pensar na seguinte situação: como que uma planta de 16 metros de altura
Sem vasos condutores, como é que a água vai chegar do solo até a copa dessa árvore? Não chega, turma. As células lá de cima morrem antes que a água chegue. Então, essa falta de vasos condutores de seiva, essa ausência de xilema e floema, faz com que as briófitas tenham pequeno porte. Sejam plantas pequenininhas, de poucos centímetros. Certo? Bom, a seiva bruta, ela é composta por água e sais minerais. Isso é o que eu chamo de seiva bruta. Quem carrega a seiva bruta? O xilema. De onde? Da raiz para as folhas. A seiva elaborada, ela é composta de água e glicose. Quem carrega a seiva elaborada? O floema. De onde? Das folhas para as raízes. Então, perceba que o tempo inteiro sobe substância e desce, sobe e desce, sobe e desce. E, gente, a planta ela vai se nutrindo, se hidratando, se alimentando nesse processo. Quanto mais eficiente esse xilema e esse floema, maior porte a planta ela alcança. As briófitas não têm xilema e floema, logo elas são pequenininhas, certo? Então, nós falamos aqui um pouquinho sobre briófitas, certo? Vamos dar aqui, gente, uma pincelada em pteridófita, em gimnosperma e em angiosperma, para vocês se situarem, tá? As pteridófitas são plantas já evoluídas, um pouco mais evoluídas do que as briófitas, e elas nós conhecemos como samambaias, como avencas. As pteridófitas, turma, elas formam, então, um grande grupo de plantas que nós conhecemos como samambaias, tá? E a diferença notória das pteridófitas para as briófitas é que as pteridófitas, elas têm vasos condutores. As pteridófitas, elas possuem xilema e possuem floema, logo elas são maiores, mais altas, certo? As gimnospermas, que são o terceiro grupo que nós vamos ver em detalhes, nós conhecemos como pinheiros, e o pinheiro brasileiro é a araucária. Essas plantas continuam tendo vasos condutores que herdaram das pteridófitas, e uma novidade aqui, ó, as plantas gimnospermas, elas possuem sementes. Semente não existe em briófita e nem em pteridófita. Semente surgiu no grupo das gimnospermas. Semente, gente, já é muito evoluído. Teve que passar milhões de anos para a planta produzir semente. Uma semente com casca que confere proteção e uma semente com uma substância de reserva que vai alimentar o embrião. A semente, ela tem o embrião, uma substância de reserva e a casca. A substância de reserva é o alimento para o embrião germinar. A casca protege tudo ali dentro, certo? E a semente, ela permite a dispersão da espécie. Como assim, Cris? Dispersão? Dispersar é espalhar. A semente permite o espalhamento da espécie. Por quê? Porque as aves, os insetos, os mamíferos jogam a semente em outros lugares. Se alimentando dela, transportam essas sementes para outros lugares e espalha a espécie. No caso da araucária, a semente é o pinhão. Então, quando uma ave se alimenta do pinhão, pega esse pinhão e voa para longe com ele, se ela deixar esse pinhão cair, muito distante de onde ela pegou esse pinhão, ela está dispersando a semente, porque esse pinhão ele vai cair no solo, vai germinar, e uma nova araucária vai surgir ali. Então, gente, fiquem muito atentos a essas questões evolutivas, tá? E o último grupo de plantas que nós veremos serão o grupo das angiospermas, que aí é o ápice da evolução das plantas. Também com vasos condutores que herdaram das gimnospermas e estas herdaram das pteridófitas. Elas continuam com a semente, então a semente surgiu nas gimnospermas e continuou nas angiospermas, então foi uma novidade boa porque permaneceu, né? E apareceu aqui flor e fruto. A novidade das angiospermas é que elas têm flor e fruto. Uma flor que atrai o polinizador e um fruto que ajuda ainda mais na dispersão da semente.
Então, os animais dispersam as sementes quando eles comem os frutos. E quanto mais doce, mais chamativo, mais colorido esse fruto, melhor é para a planta, porque atrai o animal que vai querer comer e assim dispersar. Uma grande característica das angiospermas é que elas evoluíram com os insetos. Turma, um grupo dos insetos, esses artrópodes da classe Insecta, eles dependem muito das plantas angiospermas, então eles evoluíram juntos, tá? Tranquilo? Muita informação, né? Vamos voltar para o grupo das briófitas, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Turma, eu vou cortar a aula para não ficar muito longa, tá? Senão ela demora muito a carregar no YouTube. Então, eu vou cortar. Beijinho.